decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mesmo tão longe, me lembro da sua. Sei que me ama, foi eu que decidi assim. Mas eu decido crer que está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Que delícia. Mais um café aqui juntinho com vocês. Que alegria do Senhor seja a nossa força, né? Deixa eu deixar aqui baixinho a música. Bom dia, Rafão. Bom dia, Ana. Bom dia, irmãozinho. Bom dia, mãe. Sua bênção. Bora lá então, tomar mais um café com Jesus. Nesse tempinho de chuva gostoso. Acabei demorando um pouquinho para entrar, porque minha princesa resolveu acordar antes. E só vi ela com a mudança dela de coberta, tudo pro meu quarto. Aí tava ajeitando ela para poder estar aqui juntinho com vocês. Isso que é o gostoso, né? Da gente ter essa liberdade no Senhor, né? A gente saber que o nosso compromisso ele precisa acontecer, só que também nós precisamos cuidar dos nossos antes, né? Então é muito gratificante a gente poder olhar esse zelo e o cuidado que ele tem com a gente nos detalhes, né? E hoje a liturgia, né? Nossa liturgia diária, a gente vai continuar lá em Hebreus ainda. Nós estamos já na 4ª semana do tempo comum, gente. Olha isso. Hoje já é dia 1º de fevereiro, já se foi um mês da gente juntinho aqui e aprendendo, né, juntos um pouquinho do Senhor. Olha que delícia. Então a gente vai pegar aqui, ó, Hebreus 11, 32 ao 40. Tenho certeza que o Hebreus de vocês já deve estar bem marcadinho, né? Para que a gente possa ir juntos refletir na palavra. Então, Hebreus 11, do 32 ao 40. Amém ou misericórdia? Deixa eu dar um oizinho aqui para todo mundo. Amém ou misericórdia? Enquanto isso, gente, pega esse foguete de Jesus aí, vamos mandar para aquela pessoa querida que precisa e merece, né, tá tomando um café com Jesus, e que nós possamos abençoar, né? O coraçãozinho que tem aqui no Instagram é onde você pode curtir, então assim, ó, só com esse dedo aí no coraçãozinho para que o Instagram, né, o aplicativo, ele entenda que essa ferramenta, ele entenda que o nosso café ele é algo bom, algo produtivo e ele possa entregar para mais pessoas, né? Que nós possamos, então, iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ver se eu encontro aqui só um toquezinho para nós, né? Quando nós não tem um cantor. Gente, vocês me ajudam a rezar aí, ó, para que venha um cantor para nós. Vamos lá, então? Ó... Então, a primeira leitura em Hebreus 11, do 32 ao 40. Irmãos,
Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram o reino, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros, mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição, outros foram esquartejados ou recusaram o resgate. Para chegar a uma ressurreição melhor, outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram os açoites, as correntes, as prisões, foram apedrejados, foram cerrados ou morreram golpes de espadas. Levaram vida errante, vestido pela pele de carneiro ou pele de cabra. Oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas. Apesar disso, não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo muito melhor. Por isso, não confiem que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, Sabrina, bom dia, Yara, bom dia, Silvana, Vanessa, bom dia, gente. Que louca essa passagem, né? Se a gente fosse pensar aqui num ar sem ser espiritual no humano, a gente ia até esquecer do que a gente falou ali, né? No começo. Do que a gente falou ali no começo? A gente estava falando sobre o quê? A fé, né? A fé dos que conquistaram o reino. E logo ali no começo o Senhor vai falar que Ele não quer falar mais desses profetas do Antigo Testamento, porque por mais que eles fizeram e cumpriram a missão deles, alguns foram até esquartejados, outros foram desligados, outros recusaram resgate e tudo mais. Parece um filme de terror, mas na verdade é o mais puro amor, porque ali a gente vê o mais puro amor de Deus por nós, porque Ele fala que nada disso, desde eles terem sido apedrejados, de tudo que aconteceu, eles não encontraram, né? Eles não alcançaram. Eles tiveram os testemunhos deles, mas eles não tiveram a realização da promessa. Por que isso não acontece? Porque Deus, Ele estava prevendo algo muito melhor para nós. E qual que é a realização da promessa? A vinda do Messias, nosso Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz. Então aí é onde eu falo, olha o tamanho do amor dele por nós. E muitas vezes a nossa fé, né, ela não vai vir exercida fazendo com que a gente amordaça a boca do leão, que a gente seja esquartejado. Mas a nossa fé, ela vai vir exercida nos problemas, nas dificuldades, nasquelas questões que parece que não tem fim, que realmente parece que muitas vezes a gente está na boca do leão, né? E aí é onde Deus, Ele vem falar que foi por nós. Então hoje exercitar a nossa fé, Ele nos dá a oportunidade de construirmos o nosso testemunho, para que nós possamos anunciar quem verdadeiramente é o Senhor da nossa vida. E muitas vezes a gente confunde muito a fé com a esperança. A esperança é aquilo que você, eu acredito que vai dar certo. Sabe
aquela alegria, aquela uau e papapá, ppp. E a esperança, ela é totalmente diferente da fé. E às vezes a gente acha que a nossa fé é a esperança. E a fé, ela dói. A fé, ela rasga a alma. A fé é verdadeiramente você caminhar sem enxergar o próximo passo. É você confiar naquilo que o Senhor prometeu. Então a palavra do Senhor, ela é muito atual. Quantos mil anos que ela foi escrita? E ali ela é muito atual para os dias de hoje. Às vezes viver a nossa fé é ir na nossa miséria, do regaço, do sentir-se esquartejado por dentro, mas nós continuarmos firmes para entender que sim, nós já conquistamos o reino, nós não vamos conquistar, porque o dono de tudo e de todas as coisas morreu por mim e por você. Então isso nos dá a fortaleza de entender que Deus, ele estava realmente no mais puro amor, exercitando tudo o que havia na história da salvação, porque ele queria entregar algo muito melhor para nós. E que ali junto, nós é quem devíamos chegar nessa plena realização. Nós tivemos a graça, depois desses profetas, que só anunciavam, olha que louco essa fé deles. Eles tinham fé naquilo que o Senhor pulsava no coração deles. E não era uma fé do ter convivido ou visto, mas eles já anunciavam. Será que eu e você, muitas vezes, a gente tem realmente anunciado aquilo que a gente acredita de uma forma concreta, verdadeira e decisiva? Ou a gente fica esperando o céu se abrir, Deus descer, os anjos cantar para mim acreditar que um céu existe? Ou às vezes eu fico esperando no outro a reconstrução de uma situação que eu preciso, que depende de mim resolver, pela minha fé. Será que você tem escrito as próximas páginas da sua história da salvação? Se vocês pegar a Bíblia de vocês, todas as Bíblias, todas, gente, todas, elas têm uma folhinha aqui, ó, em branco, aqui no final. Sabe por que tem essa folha em branco aqui? Essa folha aqui é para você começar a escrever a sua história. A tua história da salvação. Qual é a história que eu e você tem escrito? E eu tenho certeza que é uma história de muita entrega, perseverança e dedicação no Senhor. E que nós possamos também, assim como esses profetas, daqui a alguns 2000 anos, a gente estar sendo lembrado não pelo que a gente era de poder aquisitivo, ou de nome, ou de status, mas que nós possamos ser lembrados pela nossa fé incondicional no Pai, e que pela nossa fé muitas vidas foram resgatadas e transformadas. Então essa passagem ela é bem grandinha, depois se vocês quiserem ler ela inteira, vai falar todo o fundamento da fé, da esperança, que a fé é naquilo que não se vê, e tudo que a gente já ouviu falar. Mas eu acho que o que eu queria mais hoje aqui falar com vocês relacionado à primeira leitura é que realmente nós precisamos entender esse esquartejar dentro de nós. O que tem levado a essa situação do esquartejar, do se humilhar, para que nós possamos exercitar a nossa fé? Porque muitas vezes a gente se apega na dor, e nós temos que pegar na solução da dor, que é o Senhor. E é ali que a gente coloca em exercício a nossa fé. Eu, quando vivi muitas situações assim dentro do meu relacionamento, um dia eu cheguei no meu esposo e agradeci muito a ele. Eu agradeci ele porque ele era o maior caminho de exercício da minha fé. E ele olhou assim assustado para mim e eu falei assim, eu preciso muito te agradecer. Porque você tem sido responsável por eu exercer a minha fé vivida diariamente. E eu estou muito feliz de estar tendo essa maturidade na minha fé. Olhando assim, parece que a gente está até debochando do outro, né? Mas foi muito sincero o que eu falei. Então eu te pergunto hoje, quem que é aquele ou aquela
pessoa, aquela situação que tem feito com que você exercitasse a sua fé. Agradeça. Agradeça, porque sem ela, com certeza, você não seria o que você é hoje, ou que você vem amadurecendo em ser. Agora vamos lá para o nosso evangelho maravilhoso, que está em Marcos 5, do 1 ao 20. Marcos 5, do 1 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E o homem respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. O meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Atirou-os monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou, depois que eles entraram nos porcos. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legiões e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava entrando de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entrando, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anunciai-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia, Aline, querida. Bom dia, Jéssica. Gente, hoje parece que a gente tá num filme de terror, não é? Primeiro lá no
Na primeira leitura a gente vê todo mundo ali que foi decapitado e papapá e ppp e torturado. E aqui os demônios, né? Lá no cemitério. E aí, gente, eu quero convidar vocês pra gente ir pro lado lindo disso tudo, né? Quando o Senhor fala ali Ele vai falar assim que com efeito Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Nessa partezinha, gente, eu vejo um amor tão grande do Senhor por nós, que mesmo eu posso estar na lama, possuído do mais profundo abismo, pecado, demônio, o que for, o Senhor não fica batendo boca com o demônio, entende? Aquele povo que fica fazendo teatrinho de que o que você tá fazendo aqui? Quer conversar com o demônio? Que fala aquela voz horrível e papapá, ppp. Eu fico pensando, Jesus, que era Jesus, ele não batia a boca com o demônio. Ele só falava, sai. E aí ele fala que nós temos poder nele de expulsar também. E às vezes, dentro da nossa própria casa, às vezes a gente tem aquele filho que é mais revoltado, aquele amigo que não acredita em Deus, que tá perdido, que realmente fala às vezes que acredita no mal. A gente quer ficar batendo boca, a gente quer ficar ensinando ele, a gente quer mostrar que a gente sabe mais, e não. A nossa missão é fazer com que aquele espírito imundo só vá embora, ele entenda que ali não é o lugar dele. Você e eu temos autoridade por onde nós passamos, porque nós temos o sangue remido do Senhor. E aqui nessa liturgia, hoje ela vai mostrar para nós, nesse evangelho, exatamente isso. Que o Senhor, ele quer que nós tenhamos essa atitude. E quando ele joga lá nos porcos, foram 2 cenários. Na verdade 3, né? Um onde as pessoas viam aquele homem possuído andando por tudo e ele era algemado e vivia daquele jeito e quebrava todas as correntes e perturbava todo mundo. O outro cenário é quando aqueles homens, que certamente eram os caras que cuidavam dos porcos, viu toda aquela cena acontecer, os porcos todos se suicidando mar abaixo. E o outro cenário é quando a gente vê esse homem sendo curado e ali bate um medo, né? Ali eu vejo como se fosse um medo, aonde ele pede para ir com o Senhor. E o Senhor fala que não, que a missão dele é exatamente anunciar o que o Senhor fez por ele. Porque Deus, ele sempre nos convida a passar por situações, histórias que parece que a gente não vai aguentar, para que depois ele venha e realize o milagre da salvação em nós e que nós possamos anunciar o nosso testemunho. É o nosso evangelho. É o evangelho que nós estamos escrevendo. E a gente precisa hoje permitir que Jesus nos liberte esses espíritos impuros. Ai, Tati, como assim? Eu não tô possuída e não tô possuída, não. Quando o espírito impuro ele entra dentro do nosso coração humano, né, aqui, carne, ele provoca muitos verdadeiros estragos. O homem ele se torna verdadeiramente estragado pelos espíritos impuros quando invade a nossa humanidade. Na inveja, nos ciúmes, na desconfiança, na arrogância. Muitas vezes, gente, a gente pode parecer loucura, mas muitas vezes nós estamos assim como esse endemoniado de dentro do cemitério. Sabe quando a gente pega assim, eu por causa da catequese, eu gosto muito de trazer analogia, assim, né? Para as crianças entenderem melhor. E eu vejo que muitas vezes para nós também isso é bom. Sabe aquele alimento que é estragado? Sabe aquele alimento? A gente sabe o mal que ele faz, né? E aí a gente acaba que decide se quer comer ele estragado e fazer mal ou não. E esse alimento estragado, muitas vezes, ele já foi o mais do saboroso alimento. Às vezes o olhar nele, assim, ele tá lindo, maravilhoso. Mas a gente sabe que o que é estragado, ele faz mal. Então eu e você, imagina a nossa natureza humana também estragada. Nós podemos estar tudo bonitinho aqui, mas se a gente está preso a todas essas imundícies, isso faz com que nós estragamos e nos torna impuro.
E quando a gente se torna impuro, a gente dá caminho para o que não é bom reinar em nós. Isso não é legal. Porque se nós somos aqueles que devemos testemunhar o quão grande o Senhor é e faz e fez e sempre fará nas nossas vidas, se eu decido ser esse alimento maravilhoso, lindinho, mas por dentro eu tô um regaço com meu coração impuro, não vai fluir, eu vou ser jogado ribanceira abaixo. Não literalmente, né, gente? Não é pra sair se jogando abaixo. Mas eu digo que realmente a gente precisa pensar, sabe? Nessas impurezas que é de ordem material mesmo, que a gente vai encontrando ali no nosso corpo, que a gente vai encontrando na nossa saúde física. Eu tenho cuidado da minha saúde física? Qual é o alimento que eu tenho ingerido? E é muito sério isso, porque o Senhor fala que nós somos templos do Espírito Santo. Será que aquele que às vezes está usando aquela droga para falar assim, isso alivia e tudo mais, no fundo a gente sabe que ele está se ocultando de algo que precisa ser resolvido. Ou aquele que bebe que nem um regaçado, está faltando algo. O fato não é o beber, mas o não saber beber. E aí é tão engraçado, né, que a gente fica vendo que qual é a quantidade de açúcar que eu estou mandando pro meu organismo, qual é os alimentos gordurosos. E já pararam para pensar que tudo isso é prazeroso? É muito prazeroso, é uma delícia. Mas o que eu estou fazendo? Que a gente precisa realmente pensar nessas impurezas, dessas ordens material que vem estragando nosso corpo, nossa saúde, daí a gente não tem disposição, a gente vai ficar maldizendo, a gente vai desenvolver doenças. E essas doenças, elas fazem com que, muitas vezes, a gente enfraqueja na nossa fé. E ali, gente, realmente a gente tá vivendo, né? Se a gente for olhar, principalmente assim, no geral mesmo, a gente tá vendo uma humanidade muito ansiosa. Porque veio Covid, isolamento, e a gente passa a ficar ansioso, e fica ansioso, às vezes quer comer mais, e comer é gostoso, é uma delícia. Mas o que eu tô fazendo com o meu templo? Como que eu tenho cuidado dele? Eu tenho respeitado o meu templo? Não só no alimento, mas você e eu, né? Quando eu comecei a fazer isso, todo mundo me achava louca, gente. Mas eu vou ensinar vocês um negócio que eu aprendi e faz muito sentido. O nosso corpo, ele é uma máquina, né? A gente sabe disso. E eu agradeço todos os dias. Eu vou assim, falo assim, mãos, obrigada. Obrigada por poder me dar a sensibilidade do toque, do pegar, do levar até a minha boca o meu alimento, pentear meu cabelo. Pés, obrigado por todo o caminho que você me leva. E às vezes assim, eu tô com muita dor nas minhas pernas e eu falo assim, pernas, me perdoa. Me perdoa porque eu não te dei o descanso merecido que você merecia. Às vezes eu não lembro de te agradecer por você me levar e me trazer em tantos lugares. Braços. E aí eu vou falando. Minha respiração. E porque a gente precisa entrar em sintonia com nossa máquina. A gente precisa. E às vezes a gente só fala assim, nossa, esse cabelo tá uma merda. Meu Deus do céu, olha essa pele. Ai, porque eu tô gorda, ai, porque eu tô magro, ai, porque eu tô com estria, ai, porque eu tô com celulite, ai, porque... Gente, eu fico pensando se a gente não tivesse e não fôssemos quem nós somos. E aí depois a gente fala que a gente se ama. E é muito sério isso. E a gente precisa se atentar, a gente precisa permitir que Jesus expulse todos esses espíritos impuros de nós, da nossa família e do nosso pensamento. Por que não olhar e falar assim, obrigado, Senhor, pelo meu cabelo. Por mais que hoje esteja dando trabalho para mim pentear ele, mas quantas pessoas hoje não têm? Às vezes por uma doença ou algo do tipo. Em vez da gente ficar reclamando que ai, que eu tô com dor no meu braço, ai, que eu tô com isso, ai, que eu tô com aquilo. Senhora, obrigada.
Braços, obrigado por você existir. Quantas pessoas têm que se adaptar e não ter seus membros? E eu tenho tudo. Pés. Aqui às vezes a gente fala assim, nossa, essa unha encravada que me enche o saco. Papapá. Não, Senhor, olha o lado bom. Tudo tem um lado bom. Tudo tem algo bom. E uma criança, né? Uma criança pequena, por mais pequena que ela for, vamos pensar na criança. Por que ela é pura? A criança pequena. Por mais pequenininha que ela seja, a criança, ela não sabe dizer mentiras, não é? Às vezes pai e mãe passam até vergonha com os filhos, não é? Fica quieto! E a criança vai lá e fala o que não pode, o que não deve naquele momento. Já nós adultos, a gente vem se acostumando em viver uma vida de mentiras. Das pequenas coisas, muitas vezes. E quando a gente vive essa vida de mentira, nós sabemos que a verdade, que a mentira, nós somos acostumados com a maldade do mundo. E isso é muito sério. Isso é o que traz a imundície para nós também. Porque toda mentira, ela vem seguida de uma história, que é uma história que não tem fim, que vai se emendando. Então nós precisamos hoje, é o meu convite, né, para vocês, que nós possamos permitir que o Senhor nos liberte de todos os espíritos impuros que nos rodeiam. E que nós possamos entender que nós temos autoridade em Cristo Jesus para poder realmente nele, por ele, expulsar tudo que não vem dele em nós. E nós possamos também entender que nós temos essa autoridade no Senhor de fazer isso pelos nossos, pela nossa família. Então, meu convite hoje para você é que você seja ousado no Senhor. Vá em cada cômodo da sua casa. Apresente para o Senhor. Ah, mas Jesus já conhece minha casa. Conhece, mas convida ele. Jesus, esse daqui é o meu quarto. Deixa eu te apresentar. Aqui é onde eu me repouso. Aqui é onde eu pego e passo minhas roupas. E você vai apresentando. E a partir disso você vai expulsando tudo o que não é do Senhor para ficar ali. Porque o Senhor ele vai falar ali na palavra dele que quando ele pergunta quem que é aquele homem, quem que é aquele que está possuindo aquele homem, ele fala assim que o nome dele é Legião. Então, gente, o mal ele existe. Só que nós precisamos entender que nós somos filhos do Rei e que ele pode muito mais e todas as coisas. Então, que nós possamos nos permitir que Jesus nos liberte de todos esses espíritos impuros, esses que estão estragando nossa mente, sabe? Com pensamento acelerado, com depressão, com ansiedade, que nós não fiquemos mais presos lá no passado e nem ansiosos demais no futuro, que nós possamos viver o presente que é dado pelo Senhor, que nossos sentimentos eles não sejam invadidos pelo que não vem do Senhor. E que nós também permitamos que Jesus expulse das nossas casas, como eu falei, das nossas famílias, todos os espíritos perversos. Porque ele só vai expulsar se a gente permitir. Nós precisamos permitir. E assim, como a gente combate com firmeza, né? Todos os vírus, as bactérias, não é assim que a gente está fazendo com a questão do Covid? Lava a mão, higieniza, coloca máscara. Assim como a gente tem tido um cuidado com todos esses vírus por conta da nossa saúde, isso quer dizer que a gente se preocupa com a nossa saúde. Então que nós possamos se preocupar nas coisas mais simples, que não é só um Covid que vai matar a gente. Muitas vezes o que vai matar é o nosso coração perverso e duro, a nossa arrogância. Então que nós possamos passar muito álcool em gel, muito sabão nesses corações duros, perversos, com essa falta de perdão. E que nós possamos realmente com firmeza combater o mal e todos os maus pensamentos e todos os maus sentimentos que vêm no nosso coração. Que Deus nos abençoe grandemente. Que nós possamos ter aí uma segunda-feira extraordinária nesse mês maravilhoso que se inicia fevereiro. E amanhã a gente tá juntinho tomando nosso café com Jesus. E que Deus te abençoe grandemente. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, viu?